portanto, abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo apóstolo à igreja de Corinto, o capítulo de número 12. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 12. Eu vou pedir, se você puder, para você se colocar de pé um instantezinho, para a gente fazer a leitura aqui da palavra do Senhor. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler os versículos de 1 até o 10. Paulo apóstolo diz assim: é necessário prosseguir com meus motivos de orgulho, mesmo que isso não me sirva de nada. Vou lhes falar agora das visões e revelações que eu recebi do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Só Deus o sabe. Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo, mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras, coisas que a nenhum homem é permitido relatar. Da experiência desse homem, eu teria razão de me orgulhar, mas não farei. Na verdade, minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. Se quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade, mas não o farei, pois não quero que ninguém me dê crédito, além do que pode ver em minha vida, ou ouvir em minha mensagem, ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas. Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões, supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse: minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Então nós vamos fazer um exercício agora, declarando para alguém aí pertinho, tá bom? Se não tiver ninguém pertinho, você põe a mão no coração, você diz para você mesmo, tá? Você vai dizer assim, da parte do Senhor para essa pessoa aí: a graça do Senhor é tudo de que você precisa. Vamos fazer isso? A graça do Senhor é tudo de que você precisa. Vamos orar? Deus nosso Pai, obrigado por esse tempo hoje pela manhã, o primeiro no novo ano, juntos como comunidade, viemos ao encontro uns dos outros para estar na presença do Senhor e desde as casas também fazendo isso. Abençoe esse tempo também da palavra, assim como o Senhor tem abençoado cada outro destes que nós já juntos desfrutamos aqui. Consagramos as nossas vidas ao Senhor mais uma vez e oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Podem assentar-se, por favor. Pareceu-me bastante oportuno falar sobre graça suficiente nesse primeiro momento do novo ano. Fiz a leitura agora, já quase terminando a segunda, de um livro de um dos nossos pastores globais, o pastor David Bills, que vai ser o livro-texto que nós utilizaremos a partir de fevereiro para os nossos encontros em pequenos grupos, formato esse que eu desejo desde já, você ore
e você já comece a se organizar. Semana que vem tem mais notícias a respeito. No entanto, esse texto, que eu já reparti com vocês em outras oportunidades, é um texto áureo, chave, para que nós possamos começar bem o ano. Afinal de contas, o que nós acabamos de declarar aqui é pura verdade. A graça de Deus é tudo o que a gente precisa para a vida. Foi por causa da graça que nós terminamos 2021. É porque nós estamos aqui agraciados que nós estamos começando também 2022. A graça de Deus é essa decisão que Deus já tomou na eternidade de nos abençoar apesar de nós. De antemão Ele olhou, desde quando Ele nos traria existência, e viu o que nós seríamos capazes de fazer com a vida que dele nós recebêssemos. Mas, apesar disso, Ele não desistiu da gente, graça. Ele disse, eu vou cumprir os meus propósitos na vida desses a quem eu quero como minha família, graça. É por isso que quando a gente pensa na graça de Deus, a gente entende que tem assim um tipo de graça comum. É a maneira de a gente dizer que Deus, Ele exerce um constante cuidado sobre toda a criação. Todo mundo e toda a criação é alvo, de uma certa forma, da graça de Deus. O Senhor, vou lendo aqui algumas coisas por conta do nosso tempo hoje, porque o conteúdo é grande e eu não quero abusar dos irmãos, nem do tempo, mas Deus, que cuida de toda a criação, trabalha para manter certa ordem, algum senso de moralidade, de beleza e de bondade na consciência da sociedade e da comunidade humana. Então, quando alguém expressa assim qualquer caminho de bondade, qualquer pessoa, é pura expressão da graça de Deus que encontra lugar na vida de todos nós neste mundo e que se apresenta em favor uns dos outros. Deus é a fonte de toda a graça e desta graça que nos abraça a todos como gente neste mundo. Mas quem está em Cristo Jesus? Quantos estão em Cristo Jesus? Você que está em casa já está em Cristo Jesus? Todos os que estão em Cristo Jesus, Tiago, no capítulo 4, ele vai dizer que desfrutam de maior graça. Não é que nós somos melhores do que outros, é que nós estamos agraciados em maior medida, porque num relacionamento com Jesus nós nos encontramos. Não é uma boa notícia? Então diga para quem está pertinho, você é agraciado por estar com Jesus. Você é um agraciado, uma agraciada por estar em Jesus. Então, citando brevemente aqui, olha, pela graça nós somos salvos, pela graça permanecemos firmes, a graça sustenta a nossa salvação, a graça nos dá vitória na tentação, a graça nos ajuda a suportar a dor e o sofrimento, ajuda-nos a entender a palavra de Deus e aplicá-la com sabedoria às nossas vidas. A graça nos conduz à comunhão, nos conduz à oração. A graça nos capacita a servir ao Senhor com eficiência. Nós existimos e estamos firmes e seguros nesse ambiente da graça de Deus. Sabe onde que é o terreno firme que nós pisamos? É nesse cenário, nesse ambiente chamado a graça de Deus. E essa graça é suficiente. O Paulo, apóstolo, ele experimentou essa graça como ninguém. Quando a gente vai aqui para esse texto, por exemplo, do capítulo 12 de 2 aos Coríntios, ele ouviu essa palavra que nós já repartimos uns com os outros aqui, Kaique. Ele ouviu do Senhor Jesus dizendo, Paulo, a minha graça é tudo de que você precisa. Ele ouviu isso de Jesus. E essa promessa que Paulo recebeu como resposta a uma oração que ele fez, conforme nós já lemos, e daqui a pouco faremos uma revisão. Você vai conferir comigo no replay? Ela é algo da parte de Deus
para todos nós, em meio às mais sérias dificuldades. Quantas nos aguardam em 2022, a gente não sabe. Mas é bastante provável que algumas delas estão nos esperando. Quando elas chegarem, lembre-se de que Jesus, hoje, dia 2 de janeiro, já disse para você: a minha graça é tudo o que você precisa. Talvez neste ano, perdas de todos os tipos, como experimentamos ano passado, talvez outras de outras naturezas, talvez alguns de nós que em 2021 não as experimentamos, talvez 2022, algumas delas sejam parte da nossa história, talvez aflições, talvez na lida com algumas perseguições, a gente não sabe, e em meio às nossas fraquezas, em cada dia do ano de 2022, que a voz do Senhor Jesus, ela encontre lugar. Quando você fizer uma recuperação do primeiro momento na presença dEle em comunidade neste ano, você vai ouvi-lo dizendo: ei, não se esqueça, a minha graça é tudo o que você precisa. Paulo, ele conheceu a graça como poucos desfrutaram, especialmente na vida ministerial. Se você puder, depois pegue de novo essa carta, a segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, e leia numa sentada, Adenão, esses capítulos de 10 até o 13. E quando você fizer essa leitura, perceba como Paulo ele está carregado de emoção. Paulo aqui, ele derrama o seu coração, porque ataques contra o seu ministério estão acontecendo. Ele deu tanto aos irmãos da igreja de Corinto, é exatamente de Corinto que vem uma grande perseguição contra ele, uma grande afronta. A sua integridade está em discussão, a sua lealdade e também as suas habilidades como líder estão postas em xeque, estão sendo questionadas, exatamente da igreja que ele tanto investiu. Ele carrega uma bagagem, como poucos. Eu quero que você acompanhe ainda comigo essa leitura, nessa mesma segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, a segunda, agora um pouquinho antes, no capítulo de número 11. E perceba comigo se esse homem, ele não tem experiência de muitas dores, se esse homem não tem experiência de muitas dificuldades na sua vida. O versículo a partir do 23 diz assim, 2 Coríntios 11, a partir do 23 e até o 27. Vocês são servos de Cristo? Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado, e em várias ocasiões enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, fui apedrejado uma vez, 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião, passei uma noite e um dia no mar, à deriva. Realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos em rios e com assaltantes, enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. E enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir. Passei fome e senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. E não bastasse, meus queridos irmãos, essa bagagem dessas muitas experiências dos anos de ministério de Paulo apóstolo, ele ainda completa dizendo os versículos 28 e 29 para a gente. Além de tudo isso, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu também não sinta fraqueza? Quem se deixa levar pelo caminho errado, que a indignação não me consuma? É um homem
entregue, rendido à obra que Deus tem na vida dele e que passa pela vida dele em favor de outros. Então não é à toa que ele se sinta como ele assim expressa quando ele escreve a segunda carta à igreja de Corinto, conforme ele expressa e conforme nós estamos lendo aqui. Quando ele escreve à igreja de Colossos, no capítulo 1, versículos 28 e 29, ele vai dizer também para a gente mais ou menos o seguinte: olha, eu me afadigo, eu luto com muito esforço, porque tudo o que eu quero, como pastor que Deus me chamou para ser, apóstolo em Cristo Jesus, é apresentar cada um dos que são rebanho de Deus, como maduros naquele dia ao Senhor Jesus Cristo. Então ele é um homem consciente, e essa igreja de Corinto, uma igreja tão amada, lhe trazia agora tanta dor, tanta decepção, rejeição, traição, criticismo, falsas acusações, ódio, que estavam machucando o coração de Paulo. Você conhece Paulo, apóstolo assim ferido? Sabia desse lado de Paulo, apóstolo? Nós o vemos missionário, nós o vemos assim atuante, e nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos alguns momentos difíceis, mas quando ele escreve à igreja de Corinto essa segunda carta, ele, como eu já disse, repetindo, derrama o seu coração. Então ele escreve como um homem que não era amado, não estava apreciado, deixou de ser respeitado, e está perturbado na alma. Pode um crente assim? Pode. Mas apesar, conforme, por exemplo, nós cantamos naquela canção Estamos de Pé, que é um trechinho de declarações de Paulo a essa mesma igreja, ele é um homem completamente rendido a Jesus. E é por isso que ele conhece a graça de verdade na vida dele, apesar de na sua vida viver experiências tão dolorosas como você já experimentou também. Viver experiências tão desafiadoras como você já experimentou. Paulo experimentou na carne aquilo que nós temos também experimentado na nossa história. Então ele pode nos ensinar algumas lições da graça toda suficiente de Cristo Jesus. E a primeira lição que ele nos ensina é a lição da humildade. Nós temos tendência à arrogância, nós temos tendência à autossuficiência, nós temos tendência a achar que nós podemos bancar a nossa vida e fazer da nossa vida aquilo que a gente quiser e levarmos a nossa vida do jeito que nos parecer melhor, de nos organizarmos no nosso tempo, de nos organizarmos a partir dos nossos talentos, de utilizarmos os nossos recursos, enfim, de tomarmos a vida que de Deus nós recebemos para fazê-la do nosso jeito. Isso é arrogância, isso é autossuficiência, está faltando é humildade. Paulo diz, humildade é algo desejável na vida daqueles que estão em Cristo Jesus. E aqui nós encontramos um Paulo, um homem privilegiado. Estão comigo ainda? Sim ou não? Paulo teve inúmeros encontros com Jesus. Você se lembra de quando, no capítulo 9 de Atos, ele está a caminho de Damasco, o encontro que ele tem com Jesus. Jesus, ele o chama para que Paulo passasse a andar com ele, para que Paulo conhecesse Jesus. E Jesus diz para ele uma coisa impressionante: Paulo, eu vou te mostrar a partir de agora que você vai andar comigo, o que significa sofrer pelo meu nome. Olha que notícia boa para a gente receber na vida. De agora em diante você vai ficar sabendo o que significa sofrer pelo meu nome. Se Jesus chamasse você assim, você toparia, você aceitaria o convite? Você se disporia a andar com Jesus? Paulo aceitou. Paulo agarrou na mão de Jesus. E Paulo disse, eis-me aqui, Jesus, e foi. E seguiu todos os seus dias, até derramar a sua vida como uma oferta para Jesus. Mas o Paulo, ele teve outros encontros com Jesus, tem momentos, registros do capítulo 18 de Atos, registros no capítulo 22 de Atos, estão comigo? E esse registro aqui do capítulo 12,
quando ele fala de alguém que foi arrebatado, de alguém que teve assim uma experiência com Jesus fora da curva, de alguém que teve acesso a coisas que não podem ser relatadas, sequer podem ser contadas para outros. O apóstolo Paulo, gente, ele é dos escritores do Novo Testamento o que escreveu o maior conteúdo. Quantas cartas nós temos aqui no Novo Testamento que tem a assinatura de Paulo, né, Jana? Paulo escreveu, então ele recebeu uma grande revelação de Deus. É um cara privilegiado ou não? Sim ou não? Privilegiado em termos de revelação, privilegiado em termos de encontros com Jesus, e exatamente porque ele tinha tanto com Jesus, que ele está contando para a gente aqui em 2 Coríntios capítulo 12, nosso texto base, que por causa disso, para evitar, versículo de número 7, parte B, que ele se tornasse arrogante, foi-lhe dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para atormentá-lo e impedir qualquer arrogância. Sabe o que Paulo recebeu? Para permanecer no Senhor, para desenvolver humildade, para permanecer humilde, para permanecer servo. E este é o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Recebeu um espinho na carne, que ele vai chamar de mensageiro de Satanás. Uma palavrinha que no original pode ser traduzido como homem, ou pode ser traduzido como anjo. Uma palavrinha que inclusive ele, só no Novo Testamento, vai usar 170 vezes. A gente não sabe, na verdade, o que era esse espinho na carne. Pode ser que esse espinho na carne, por conta dessa expressão mensageiro de Satanás, e como ele pode ser traduzido como um homem de carne e osso, fosse, por assim dizer, o líder, gente como a gente, o líder da oposição contra Paulo na própria igreja de Corinto. Pode ser que seja isso. Mas o que interessa é que Paulo tem consciência disso. E o negócio era tão aflitivo. Sabe todas as vezes em que aflito você orou ao Senhor? Sabe todas as vezes em que desesperado você buscou ao Senhor? A expressão de Paulo aqui dizendo assim, eu pedi 3 vezes para o Senhor. Paulo está dizendo, eu pedi muito para o Senhor. Eu pedi muito para o Senhor, eu pedi para o Senhor que tirasse isso da minha vida. E sabe o que Paulo recebeu como resposta de Jesus? Diz aqui o versículo de número 9, mas, conjunção adversativa, mas, ele respondeu, ele disse, a minha graça é tudo o que você precisa e o meu poder opera melhor na sua fraqueza. Porque o que a gente vai usar, a gente vai ouvir, isso é próprio da nossa sociedade. Ei, levanta a cabeça, cuida dessa sua baixa autoestima, porque você não merece passar por isso, que é o que nós queremos ouvir. Deus tem outro método. Deus, ele esvazia a gente, para que a gente tenha um relacionamento correto com Ele. Deus, ele nos sustenta com a sua graça. Lá em Tiago, no capítulo de número 4, os versículos 6 e 10, eles dizem assim, Tiago 4, 6 e 10, dizem assim, contudo, ele generosamente nos concede graça, como dizem as Escrituras. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Quantos são candidatos à graça de Deus? Todos que se submeterem ao jeito Deus de cuidar da gente. No final desta mensagem eu vou explicar para você qual é o jeito Deus de cuidar da gente, para você não ficar aí com uma ideia equivocada na sua mente nem no seu coração. Mas essa é a experiência de Paulo. Só escute e entenda
que a humildade é algo desejável. O versículo de número 10 diz assim: humilhem-se, portanto, diante do Senhor, e Ele os exaltará. Lá na carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 5, o versículo de número 6 diz assim: portanto, humilhem-se sob ou debaixo do grande poder de Deus, e no tempo certo, Ele os exaltará. Então, em outras palavras, o que é que Deus estava fazendo com Paulo? Quando de Deus Paulo ouviu, não é retirando o espinho da sua carne, mas é acrescentando a minha graça, é você experimentando o meu cuidado, é você experimentando a minha presença. É dessa forma, Paulo, que você será mais útil nas minhas mãos. Há um convite para todos nós aqui, para que em 2022 nós estejamos mais úteis nas mãos do Senhor. Mas para isso você vai ter que responder a isso que da parte do Senhor nos foi dito. Jesus está dizendo: a minha graça é tudo o que você precisa, e você vai ter que dizer assim: é para mim. Eu creio, essa palavra agora é minha. Eu sei que eu poderei contar com esta graça, e que esta graça me sustentará em todo 2022. Porque, irmão, não sei se você está entendendo, mas foi essa graça que te fez chegar até aqui. Em Cristo Jesus, nessa fé consciente que você tem, com tudo que você viveu, com tudo que você passou. Por que é que você está como você está? De pé. Porque a graça do Senhor tem te sustentado. É graça do Senhor. Mas o Paulo, apóstolo, ele ainda vai ensinar uma outra lição para a gente, que é a lição da dependência. E diz assim a palavra do Senhor, no versículo de número 8, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse. Só Deus é a fonte de toda a graça. Paulo, ele pediu ao Senhor, ele buscou ao Senhor. Nós temos diversos recursos, e às vezes nós precisamos nos valer deles. Você sabe que inclusive recomendo médico, psicólogo, psiquiatra, todas essas ferramentas. O John Stott, um irmão querido, servo do Senhor, que já descansa no Senhor também, na esperança da ressurreição. Esse irmão, ele disse assim: toda a cura é divina, mesmo quando passa pelas mãos dos médicos, na consciência que nós temos, mesmo quando é fruto de uma cirurgia, mesmo quando é por conta de um remédio, quando é por conta, um homem iluminado pela palavra de Deus, biblicista, servo do Senhor todos os seus dias, referência para toda a cristandade desde o século XX. Morreu não tem muito tempo. Expressão dele, só para compartilhar com você. Mas Paulo, ele buscou ao Senhor. Eu pedi ao Senhor dependência. 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 E não é porque Paulo escutou, por assim dizer, de Jesus um não, que na vida dele ele deixou de pedir ao Senhor desde então. Ele seguiu fazendo isso, mas aqui ele registra um momento chave, quando ele passava por uma grande aflição, e ele buscou o Senhor. A lição aqui está na busca do Senhor. 2022 nos espera todos os seus dias, e cada novo dia, onde as misericórdias de Deus serão acrescentadas, onde a bondade de Deus será colocada de novo do nosso lado. Em cada um desses dias, dependa do Senhor, busque ao Senhor, clame pelo Senhor, em cada desafio, em cada sentimento.
em cada momento que você experimentar, busque ao Senhor. Tem propósitos de Deus que se realizam melhor na nossa vida, do jeito de Deus, não no nosso. Aliás, todo bom propósito de Deus só se realiza do jeito dele. E é por isso que às vezes a gente diz assim, Deus disse não. Se ele disse não, então fique com o não dele, confie nele, mas não deixe de buscar e de clamar. Confie nisso, dependa dele. A terceira lição, além de humildade, além de dependência, é a suficiência. Aqui nós percebemos que a resposta de Deus não foi a remoção do desconforto, não foi a cura da dor, mas foi a graça. A minha graça é tudo o que você precisa, Paulo. Por quê? Porque Deus não remove da vida da gente aquilo que vai trazer de fato benefício, aquilo que vai, ao final, gerar humildade, aquilo que vai contribuir para nós permanecermos dependentes e aquilo que de alguma forma vai continuar resultando e redundando em glória para o seu nome. Se nós cremos que Deus está de fato trabalhando em tudo nas nossas vidas, nós precisamos prestar atenção que a seu tempo, Deus, Ele constrói em cima daquilo que, por dolorido que seja para a gente, são coisas que Ele sabe bem como tirar proveito disso, para construir em nós, para construir e fazer através de nós também. Então, submeter-se à vontade de Deus é a pedra fundamental da nossa vida. Além da humildade, da dependência e da suficiência, tem o poder. O sofrimento que revela as nossas fraquezas também serve para revelar o poder de Deus. Foi isso que ele escutou de Jesus. O meu poder opera melhor na fraqueza, finalzinho do versículo 9, da parte B do versículo 9. Quanto menos dependentes das nossas forças, quanto mais dependentes do poder de Deus para nos sustentar, mais o poder de Deus vai fluir através das nossas vidas. Tem uma frase que eu vou adiantar para vocês aqui, no finalzinho desta mensagem, que depois eu cito de novo. Essa frase, escrita pelo nosso pastor, o David Bills, que pensando nessas coisas, diz assim: nós somos mais fortes em nossos momentos mais fracos, quando o Senhor está conosco, do que em nossos momentos mais fortes sem Ele. É sempre assim. Quando nós estamos na dependência do Senhor. Por isso é que o apóstolo Paulo, ele vai concluir essa ideia aqui no versículo 9, acompanha a parte C agora. Portanto, agora eu fico feliz de me orgulhar nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. O Paulo, ele não queria permanecer sendo maltratado. Quem é que deseja permanecer nessa condição? Quem é que deseja permanecer sofrendo? Quem é que aprecia isso? Ser rejeitado? Quem é que desfruta da ideia de ser mal amado? Não é isso que Paulo está dizendo. Mas o que ele está dizendo é que, apesar de todos os seus enfrentamentos, ele amava mais a graça de Deus que se apresentava e que o acolhia em meio a tudo que ele estava passando, e que isso era importante para que o poder de Deus se apresentasse e se manifestasse na vida dele, em favor, inclusive, desses irmãos de Corinto. Olha o que nós temos na mão. Uma carta escrita por Paulo à igreja de Corinto, que muito tempo depois nós estamos usando de base para edificar a nossa fé.
Olha como Paulo, apesar do que ele passou, ele deu espaço para que o poder de Deus se manifestasse na vida dele, para que ele pudesse escrever essa carta, para que essa carta resistisse ao tempo, fosse preservada pela mão de Deus, fizesse parte do Novo Testamento e pudesse ser lida, inclusive no dia 2 de janeiro de 2022, em Morungaba, em favor do povo da Igreja do Nazareno reunido aqui. É o poder de Deus fluindo pela vida de Paulo ainda hoje e nos abraçando a todos nós. É a graça de Deus que sustentou Paulo, que continua aparecendo e acontecendo agora em favor de todos nós, porque Paulo ele aprendeu uma coisa. Se a minha reputação, pensando Paulo, ela ficar assim toda esfacelada diante dos coríntios, a graça de Deus vai me sustentar. Quando a reputação acaba, a graça de Deus é ampliada. O poder de Deus se manifesta. Quando a força física se esgota, a graça de Deus está lá sustentando a gente. É isso o que Paulo apóstolo, ele nos ensina, porque ele sabia que o Senhor, seu Deus, nunca falhou com ele. E, portanto, ele ensina uma última lição. A lição do contentamento. Por isso é que nesse versículo número 10 ele diz assim: eu aceito com prazer as minhas fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições, porque sofro por Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Paulo está dizendo: Senhor, faça-me, portanto, alguém mais útil nas suas mãos. Se é assim que será comigo, eu estou aqui. Faça-se mais útil. Eu aceito o caminho do Senhor que passa pela minha vida. Lembram-se de que quando nós começamos a mensagem, eu resgatei, né, Júnior? Resgatei com vocês aquela ideia de que Jesus, quando apareceu para Paulo, disse assim: eu mostrarei para você o que significa sofrer pelo meu nome. Paulo está aqui concluindo. Eu já sabia. E agora, nesse momento em que a graça do Senhor é tudo o que eu preciso, eu estou me lembrando de que a minha estrutura está em Jesus. Não vai ser na minha força, não vai ser no que eu posso. A minha força está como uma ferramenta nas mãos de Jesus. O que eu posso, o que eu sei, é uma ferramenta nas mãos de Jesus. Mas o que me sustenta de verdade é a suficiente graça de Jesus. Ela é tudo o que eu preciso. Então eu me entrego àquilo que o Senhor quer fazer em mim e quer fazer através de mim. E aí eu vou para um textinho final aqui. Aí essas são palavras aqui de um dos nossos pastores globais, do livro que eu já citei para você. Quando Jesus nos ensinou a orar, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É porque nós temos que reconhecer, estão comigo? É porque nós temos que reconhecer que nem tudo que acontece no mundo é a vontade de Deus. Uma coisa que nós temos que entender é isso, que há uma distância entre quando nós lemos assim, porque nenhuma folha cai que não seja do conhecimento de Deus, isso é uma coisa. Mas se Jesus nos ensinou a orar, seja feita a tua vontade aqui na terra, é porque nem tudo que acontece aqui na terra é a vontade de Deus, gente. Tem que fazer separação das coisas. Nós estamos vivendo no palco da vida com responsabilidade. Nós damos causa para muita coisa que acontece. Preste atenção nisso. Embora nem tudo que acontece seja a vontade de Deus, ainda assim, por causa do nosso Deus, que é todo-poderoso e que é todo amoroso, Ele tem uma vontade em tudo. Ele tem uma vontade em tudo. Por isso que Ele faz com que tudo coopere para o bem daqueles que o amam. Se vocês já me escutaram pregando esse texto, vocês vão se lembrar que eu sempre disse o seguinte:
Deus faz com que todas as coisas conjuntamente, Romanos 8, 28, cooperem para o nosso bem. Ele usa tudo. Usa tudo. Gênesis 50, 20. Palavras de José. Diz assim: vocês na verdade planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. O José, ele não está dizendo, e nunca disse, que Deus fez com que os seus irmãos o vendessem como escravo lá no Egito. Mas ele disse que Deus não deixaria que as más intenções deles tivessem a última palavra. Definissem a sua história, definissem a sua vida. Deu para entender isso? Deus estava com a sua mão sobre José. E no caso e na história de José, quando chega o final da vida de José, ele percebe: a graça me sustentou durante todo esse tempo. E porque foi a graça de Deus, eu não vou exterminar os meus irmãos, mas eu vou entender o meu papel na história de preservar toda a minha família, inclusive os meus irmãos, mesmo com a morte do meu pai Jacó. O pai morreu, os irmãos falaram: agora ele acaba com a gente. Engano de vocês. Deus viu o que vocês planejaram contra mim, mas ele não permitiu que isso fosse o final, o ponto final da história. É por isso que a nossa esperança é a ressurreição. A morte não é o ponto final, é só uma vírgula. Não se esqueça disso. Tudo por causa da graça de Deus. Tudo por causa da graça de Deus. E é porque nós sabemos disso, que nós temos esperança e esperança da glória. O que seria da gente se não tivéssemos esperança da glória, gente? Fala sério, o que seria de nós nesse tempo que nós passamos, se não fosse a esperança da eternidade, a esperança da glória? Como nós conviveríamos? Como que nós lidaríamos sem esperança? Sem esperança. É por isso que a fé em Cristo Jesus, diz Paulo aos Romanos, produz perseverança. A perseverança produz caráter, e o caráter produz esperança. O Paulo, ele também, quando fala para a gente, como nós lemos em Romanos 8, 28, que eu apenas mencionei para vocês aqui, ele não está dizendo que Deus faz com que coisas ruins aconteçam ao seu povo, mas pelo contrário, ele está dizendo que Deus é fiel para trabalhar em tudo, para usar tanto o que é bom quanto o que é mal, para tomar o que parece ser apenas destrutivo e torná-lo curador e santo. É por isso que as Escrituras, a palavra de Deus, fiquem comigo só mais um instante, explicam por que é que aqueles que em Cristo enfrentam um grande sofrimento, também são aqueles que terão acesso a uma maior dimensão de paz. Aquilo que acontece na vida de um discípulo totalmente consagrado ao Jesus, que nessa longa jornada graciosa, que passa por circunstâncias difíceis, por situações exigentes, experimentam a graça suficiente de Deus em suas fraquezas, para serem sustentados e para que possam ter a bagagem de que precisam para lutas que a gente não sabe ainda serão as que nós experimentaremos nessa vida. Tem que ser uma palavra de consciência para todos nós. Nós poderíamos dar qualquer nome para esse ano. Nós poderíamos escolher um nome e declarar profeticamente, e não há nada de errado com quem faz isso. Mas eu acho que só tem uma coisa que a gente precisa escutar da parte de Deus, que a minha graça é tudo o que você precisa.
A minha graça é tudo que você precisa para você ir em direção a cada um dos dias de 2022. E eu vou te guiando pela minha mão. E a minha presença vai com você. Quando você chegar ao mínimo da sua força, eu te darei a minha força sobrenatural. Quando a sua energia acabar, a minha energia será vivificada em você. Quando você não conseguir ir adiante, eu te buscarei e te carregarei, para que você descanse em meus braços. E aí eu resgato essa parábola que você conhece de cor e salteada, mas eu vou ler aqui, porque eu acho que ela é significativa aqui para esse momento de oração e para nós irmos para a mesa do Senhor. Só mais isso. Você conhece essa parábola chamada Pegadas na Areia. Você já sabe onde que ela vai dar, mas escute ela de novo e deixe que ela entre no seu coração, como um apêndice à declaração de Jesus. A minha graça é tudo o que você precisa. O escritor diz assim: eu tive um sonho, e eu estava passeando na praia com o meu Senhor. No céu passavam cenas da minha vida. Para cada cena que se passava, eu percebi que eram deixados 2 pares de pegadas na areia, um que me pertencia e outro ao meu Senhor. Quando a última cena da minha vida passou perante mim, olhei para trás, para as pegadas na areia. Havia apenas um par de pegadas. Notei que eram nos momentos mais difíceis e tristes da minha vida. Isso me entristeceu. E interroguei o Senhor e disse para Ele sobre o meu dilema: Senhor, quando eu decidi segui-lo, o Senhor me prometeu que andaria ao meu lado e faria comigo e falaria comigo durante todo o caminho, mas eu notei que durante as minhas maiores tribulações havia apenas um par de pegadas. Não compreendo porque me deixou quando eu mais precisei de ti. O Senhor respondeu: meu precioso filho, eu te amo e jamais te deixaria nos momentos de provação e sofrimento. Quando você viu na areia apenas um par de pegadas, foi porque eu te carreguei nos braços. Então nós somos mais fortes em nossos momentos mais fracos, quando o Senhor está conosco, do que em nossos momentos mais fortes sem Ele. Isso é presunção. Temos essa certeza para a nossa jornada da graça em 2022, que a força do Senhor será aperfeiçoada em nossa fraqueza. A minha graça é tudo o que você precisa. Vamos escutar isso hoje. Vamos nos lembrar disso em cada dia de 2022. Vamos participar da mesa do Senhor com gratidão, com muita consciência, com muito temor e numa firme decisão de saber que absolutamente em nenhum momento nesse 2022 nós estaremos sozinhos. Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor agora. Feche os seus olhos um instantezinho. Você que está desde a sua casa também. Deus, nosso amado Pai, obrigado porque nós escutamos a Tua voz por intermédio da Tua palavra. Obrigado porque essa declaração do Senhor foi liberada em nosso favor, em favor de cada um dos dias que nos aguardam agora em 2022. E aqui está a sua igreja reunida, e também desde as casas. Ó Deus maravilhoso, que o Senhor possa abraçar neste momento
cada um de nós. O Senhor sabe, ó Deus, que somente porque a graça do Senhor nos sustentou, é que nós chegamos até esse primeiro momento de 2022. Tantas situações que diversos de nós aqui passamos e enfrentamos. O Senhor estava lá com a tua graça, sustentando, fortalecendo. Ó Deus, o Senhor estava ali carregando, o Senhor estava ali presente, apacentando, o Senhor estava ali apaziguando. Essa mesma graça que nos sustentou no ano passado, é esta graça que nós estamos dizendo: sim, Senhor, dá-nos da tua graça, porque se é na nossa fraqueza que o seu poder se aperfeiçoa. Nós queremos reconhecer aqui do que nós somos feitos, nós queremos reconhecer a nossa finitude, a nossa pequenez, nós queremos reconhecer, ó Deus, a tendência que nós temos de nos distrairmos facilmente. Nós queremos reconhecer a tendência que nós temos de fazer do nosso jeito, e nós queremos também, Senhor, uma vez mais colocar na tua presença as nossas dores, as nossas faltas, queremos colocar as nossas ansiedades, queremos colocar as nossas aflições, queremos colocar as nossas ansiedades, queremos colocar a nossa desestrutura emocional, nós queremos colocar as nossas enfermidades, nós queremos colocar as nossas vidas na presença do Senhor, no altar do Senhor, nos lançarmos nos braços do Senhor. Escuta, Senhor, escuta a voz do teu filho, a voz da tua filha. Assim como Paulo, nós também estamos fazendo o nosso pedido, nós estamos pedindo que o Senhor também remova algo da nossa vida, nós estamos pedindo também por provisões do Senhor, e nós sabemos que nessa resposta de que a tua graça é tudo o que nós precisamos, essa resposta está cheia de tantas riquezas, ela está cheia de todas as bênçãos que nós precisamos para a nossa vida, para permanecermos firmes em cada um dos dias de 2022. Então abençoa, Senhor, a tua igreja, abençoa cada família aqui representada, abençoa a decisão que os teus filhos e as tuas filhas estão tomando hoje de manhã. Quem sabe, ó Deus, aqui hoje pela manhã, declarações de fé foram feitas. Ó Deus, nós queremos a humildade, a dependência, nós queremos experimentar essa toda suficiência, nós queremos experimentar, Senhor, esse poder, e nós queremos, ó Deus, desfrutar de contentamento e oferecê-lo como uma expressão de louvor e de gratidão ao Senhor. Aceitar, ó Deus, aquilo que da parte do Senhor é a nossa tarefa, que da parte do Senhor é a nossa missão. Não queremos ser negligentes neste ano com as coisas que o Senhor colocar nas nossas mãos. Ó Deus, é tempo também de refazimento, é tempo de restauração, é tempo de empoderamento, é tempo de decisão, é tempo de consagração, é tempo dessa nossa declaração de fé, é tempo de declararmos: Jesus, Tu és o Senhor das nossas vidas. Talvez você que me escuta desde a sua casa, e você que está aqui também conosco presencial, talvez você esteja precisando neste momento renovar o seu compromisso com Cristo Jesus. Então declare: Jesus, escute-me. Diga aí você: escute-me, Jesus, Tu és o Senhor da minha vida e não há outro. Eu renovo o meu compromisso com o Senhor nesse começo de ano. Eu renovo a minha decisão de segui-lo fielmente nesse começo de ano, como fiel Tu és comigo. E eu recebo esta Tua palavra para a minha vida, de que a Tua graça, ela vai me bastar, de que a Tua graça será suficiente, de que o Senhor vai me sustentar, de que o Senhor não me abandonará em nenhum momento da minha vida, e que ainda que pretendam mal contra a minha vida, ainda que nem tudo que aconteça comigo ou com os meus seja uma expressão
ó Deus, daquilo que o Senhor gostaria acontecesse. Ó Deus, ainda que eu receba o mal de outros, ainda que eu seja ferido pelas coisas que acontecem neste mundo, eu sei que o Senhor vai aproveitar tudo para me fazer crescer, para me fazer amadurecer, para cumprir em mim, através de mim, os teus planos, para alcançar a minha família, para cuidar dos meus, para operar através dos meus, e continuar falando por intermédio dos meus, através de mim, através da gente como igreja, mesmo quando qualquer de nós partir para estar com o Senhor. O Senhor continuará falando pelo testemunho de vida, o Senhor continuará falando pela vida investida, derramada, misturada de uns para com os outros, como corpo de Cristo, como igreja que nós somos. Continuaremos dando visibilidade da tua graça e do teu poder operante em nós e através de nós. Nós confiamos no sustento que vem de ti, nós confiamos na graça do Senhor, e assim oramos e agradecemos, no santo nome de Jesus o fazemos, e como igreja declaramos: amém, amém e amém. Os irmãos estão muito cansados?